Um relato assustador de um médico no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Doe qualquer valor através do botão Valeu para a gente continuar levando nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita a mais pessoas. O Dr. Renato Vasconcelos era um renomado clínico geral, que trabalhava em um grande pronto-socorro de São Paulo. Reconhecido por sua competência técnica, ele, no entanto, não era conhecido por sua empatia. Para ele, os pacientes eram apenas números, casos a serem resolvidos rapidamente e sem envolvimento emocional. O sofrimento alheio já não o comovia. As pessoas adoecem, morrem. É o ciclo natural da vida, pensava. O cansaço da rotina médica o tornara insensível. Naquela noite de plantão, o movimento estava relativamente calmo. Renato aproveitou a trégua e foi para a sala de repouso. O cansaço pesava sobre seus ombros e sua mente já não conseguia se concentrar. Sentou-se na poltrona desconfortável, sentindo o corpo relaxar aos poucos. Fechou os olhos, permitindo-se, por um breve momento, esquecer a rotina exaustiva do pronto-socorro. Logo, o sono o dominou. Cerca de 30 minutos depois, a enfermeira Adriana entrou apressada no quarto. Doutor, chegou uma emergência grave. Acidente de carro. O paciente perdeu muito sangue. Ainda grogue, ele murmurou. Diga para estabilizarem o paciente. Me chame em 10 minutos. Adriana hesitou, mas decidiu respeitar a ordem do médico. Saiu da sala preocupada, pois sabia que o tempo era crucial em casos como aquele. 10 minutos depois, ela voltou. Doutor, precisamos do senhor agora. A situação é crítica. Renato bufou irritado. Levantou-se com relutância, jogou água no rosto e foi para a emergência. Chegou ao leito onde o paciente estava sendo atendido e, ao puxar a cortina, sentiu um frio na espinha. O tempo pareceu congelar. No leito, ensanguentado e com o corpo coberto de ferimentos, jazia seu próprio filho, Caio Vasconcelos, de apenas 19 anos. O choque o paralisou. Sua mente se recusava a aceitar aquela realidade. O coração disparou. Com as mãos trêmulas, tentou reanimar o filho. Cada manobra médica parecia ineficaz. Cada segundo que passava, drenava as chances de salvá-lo. Vamos, filho, fica comigo, gritou desesperado. As enfermeiras olhavam estarrecidas, sem saber como reagir diante da cena trágica. Os aparelhos emitiram um longo som contínuo. Parada cardíaca irreversível. Caio estava morto. Renato cambaleou para trás. O peso da culpa caiu sobre seus ombros com uma força esmagadora. Se tivesse atendido ao chamado de imediato, talvez pudesse ter feito algo. Talvez houvesse esperança. Mas sua preguiça, sua negligência, selaram o destino de seu próprio filho. Sentou-se em um canto da sala, cobrindo o rosto com as mãos. Sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, Renato mergulhou em um abismo de dor e autopunição. Mal conseguia comer ou dormir. A cena do filho agonizando o assombrava constantemente. Passava as madrugadas revendo mentalmente aquele momento, torturando-se a si mesmo. Até que, em uma noite silenciosa, algo mudou. Despertou sobressaltado com um vento gelado soprando dentro do quarto. Olhou em volta e sentiu uma presença. Então, uma voz familiar ecoou. Pai! O coração de Renato quase parou. Levantou-se tremendo e viu Caio ali, diante dele.
Não era uma visão comum. Seu filho estava em forma etérea, brilhando levemente com um olhar sereno. Não, isso não pode ser real, murmurou o médico, lágrimas escorrendo pelo rosto. É real, pai. E eu não venho para te culpar. Eu venho para te ensinar. Renato sentiu um misto de medo e esperança. Seu filho estava ali, vivo em espírito. Mas o que ele queria dizer? Qual era a mensagem do além? Os anos passaram e Renato se tornou um homem amargurado. Nunca se perdoou pela morte de Caio e, aos poucos, sua saúde foi se deteriorando. Até que, uma noite, sozinho em seu apartamento, sentiu uma forte dor no peito. O corpo ficou dormente e, antes que pudesse chamar ajuda, tudo se apagou. Ao abrir os olhos novamente, viu-se em um ambiente escuro e opressivo. O ar era denso, impregnado de lamentos e murmúrios. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber vultos ao seu redor. Criaturas deformadas rastejavam, murmurando palavras incompreensíveis. Estava no umbral. Os gritos ecoavam de todos os lados. Silhuetas disformes vagavam como espectros de um pesadelo sem fim. Renato tentou correr, mas cada passo parecia arrastá-lo mais para as profundezas da lama fria e pegajosa. Seu peito queimava. Não havia ar suficiente para respirar. Sua mente gritava por socorro, mas ali ninguém ouvia. Ninguém se importava. Lembrou-se de Caio. Será que seu filho poderia ajudá-lo? Tentou chamá-lo, mas sua voz se dissolveu no vácuo sombrio. Então, o peso da culpa recaiu sobre ele com uma força esmagadora. Ele compreendeu que aquele tormento não era imposto por algo externo. Ele estava preso no reflexo de sua própria consciência atormentada, no eco incessante de sua negligência e frieza em vida. O tempo tornou-se um conceito irrelevante. Dias, meses, séculos. Não havia sol, não havia estrelas. Apenas a escuridão e sua dor. Até que, em meio ao breu, uma luz suave começou a tremular no horizonte. Renato sentiu um calor estranho, algo que há muito não experimentava. Um toque suave repousou sobre seu ombro. Pai! A voz serena de Caio chamou. Renato caiu de joelhos, soluçando. As lágrimas queimavam seu rosto. Filho, eu fui um monstro. Nunca poderei me perdoar. Caio se ajoelhou ao lado do pai, envolvendo-o em uma aura de luz acolhedora. Pai, o verdadeiro perdão nasce dentro de você. O sofrimento te ensinou. Agora precisa aceitar a redenção. O peito de Renato se aliviou. A dor que antes o consumia começou a se dissipar. Uma luz dourada envolveu seu corpo e, pela primeira vez desde sua morte, ele sentiu esperança. Com a ajuda do filho, começou a se erguer, deixando para trás as sombras do umbral e iniciando sua jornada rumo à verdadeira evolução espiritual. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.